professores, tudo bom com vocês? Final de trimestre, nossa, mais um ano que se passou, né? E nós já queremos aqui do estúdio, né? Nós e toda a nossa equipe aqui desejar você um feliz Natal, um próspero ano novo, cheio de bênçãos, muitas bênçãos do céu para a sua vida e continue firme. Tem um ano inteiro aí nos esperando e as nossas crianças precisam de nós. Fica firme aí na presença de Deus, que Deus conta com você. E toda a nossa força vem dele. Nós não somos capazes, a gente não consegue, né, sozinhos. Mas até aqui podemos dizer que nesse ano tão difícil, até aqui nos ajudou o Senhor. Então, Feliz Natal para vocês. Toda a nossa equipe está desejando para vocês um Feliz Natal repleto e recheado de muitas bênçãos do Senhor sobre a sua vida, sobre a sua classe, a sua família. E feliz ano novo. E o ano que vem a gente te aguarda, te espera aqui, ok? Mas vamos lá para a nossa aula, que tem por tema, né, o título, Eu Amo a Bíblia, o livro de Deus. Não tinha como não terminar assim, né, professores? A gente começou assim, falando ali da Bíblia, das classificações, né? E agora a gente vai concluir todo esse trimestre que a gente aprendeu tantas coisas, também falando da importância da palavra de Deus. E vamos lá com o texto bíblico, se encontra em Salmos, número 119, do verso 1 até o verso 12. E quais são os objetivos desta aula, Pro? Incentivar a leitura da Bíblia e anunciá-la ao próximo. Ensinar a criança a cuidar do livro de Deus com amor e respeito. Então, a gente está chegando, né? Chegamos na última aula desse trimestre e tem aí todo o certificado, tem lá no Drive várias faixas etárias. Acho que todas as faixas etárias aqui do nosso canal, todas as aulas, tem ali no Drive também que eu deixei lá para você. Olha que legal, para você estar aí divulgando aí, passando. Ah, tem lá o líder dos adolescentes, manda para ele, dos jovens, manda para eles, e tá lá, tem várias faixas etárias ali para você. Então, como é a última aula, a gente geralmente faz uma festinha, um encerramento, sempre a gente faz alguma coisa. Então, não foi preparado muitas coisas, até porque você vai ser objetivo na sua aula, mas tem aquele momento de interação, faz uma comemoraçãozinha com eles, quem sabe um café da manhã, algo diferente. Tem que ter um momento da palavra de Deus, sim, mas faz algo diferente, muda um pouco da liturgia, né? Sendo que é a última aula do ano. Faz uma festinha, quem pode, né? Se você pode, vai lá, prepara com seus professores uma lembrancinha ou peça ajuda para os pais, né? Que cada criança possa trazer alguma coisa. E tudo vai dar certo e as crianças vão gostar bastante dessa última aula. Vamos lá? Tem aí medalhas para aquela criança que veio o trimestre inteiro? Que legal! Faltou pouco? Que legal! Parabéns! Aluno nota 10. Tem aí as medalhas, tanto para os meninos quanto para as meninas. Você pode estar recortando ela e cola em cima de um EVA com glitter. E você pode estar botando entre o EVA e a impressão. Já pensou, se você fazer impressão em papel fotográfico, fica lindo. Você pode estar fazendo entre o EVA e a impressão, bota uma cordinha ali que pode botar ali no pescoço da criança e vai ficar bem interessante. A criança gosta bastante. Com o EVA dourado por trás, vai ficar linda essa medalha. E também temos ali a plaquinha que eu já trouxe em alguns trimestres, que eu acho muito fofa. Família, eu concluí o trimestre. Tem da menina e também tem do menino. E agora nós vamos para o nosso versículo bíblico. Guardo a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Salmos, no número 119 e o verso 11. E o que eu fiz aqui para memorizar? Professora, a gente tem que explicar para a criança algo que é bem interessante, né? Guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Mas qual é o coração que a Bíblia está se referindo? Será que é esse coração que bombeia o sangue, que essa é a função dele?
Será que é esse aqui? Não, não é esse aqui, né? Quando a Bíblia está se referindo ao coração, guardei a tua palavra no meu coração, está se referindo na mente. Por que fala coração, né? Às vezes fala, o coração, fala de amor, de carinho. Claro, são sentimentos, né? De amor, de carinho, quer dizer o quê? Que a gente tem que ter amor e carinho pela palavra de Deus. Porém, a gente tem que guardá-la no coração, que é a nossa mente, no nosso cérebro, né? Então, o que eu fiz aqui? Uma coroa. Aqui atrás está o versículo bíblico, então você vai explicar esse versículo para a criança, vai ler na Bíblia com ele. Crianças, então, qual é o coração que a Bíblia está se referindo? É a nossa mente. Por isso que eu fiz uma coroa, porque você pode estar botando aqui na cabeça, bem certinho aqui aonde fica, né, o coração que a Bíblia se refere, que é na cabeça, no cérebro, na mente. Então, aqui, depois você só vai levantar o bonequinho de cima e vai estar aqui a palavra de Deus dentro da mente, que a gente tem que guardar a palavra de Deus no nosso coração. Eu fiz também preto e branco, que você pode estar fazendo a impressão e dá para sua criança colorir, acho que ela vai gostar bastante. Então, ó, você vai receber aqui a coroa e também tem essa outra parte aqui, você só cola em cima. Então, onde tem que guardar a palavra de Deus? No coração, que a Bíblia se refere, na nossa mente. Então fica bem legal, bem legal, que é uma coroa, bem mente, cérebro, tudo bem legal. A criança vai entender perfeitamente. E vamos ali para o momento da nossa história. Professores, eu fiz aqui, esse momento da história é recapitular tudo que a gente viveu esse trimestre com eles. Essa vai ser a nossa história. Claro que a Bíblia está falando das armaduras de Deus, né? Que a Bíblia, nós temos que nos revestirmos. E sempre que nós estamos estudando e praticando a palavra de Deus, é como um soldado está revestido com a sua armadura para combater as hostes do inimigo, né? Então, o que eu fiz aqui? Um livrinho, e no começo dele, ele está explicando todo ali o trimestre, o que a gente estudou, a gente vai reviver com as crianças agora. E no final nós vamos falar um pouquinho das armaduras de Deus. Então, o que eu fiz aqui nesse livrinho? Eu já fiz ele errado. Por quê? Porque eu fiz de madrugada, e sabe, de madrugada com sono, preparando a aula ali para essa madrugada, essa noite, sabe? Já quando eu vi, eu colei errado, assim, meu Jesus, colei errado. Agora vai ter que... Tentei tirar, já estava rasgando, e eu não tinha como fazer a impressão de novo, porque eu faço a impressão aqui na igreja, assim, e agora vai ter que ser assim mesmo. Mas você faça certinho. Pro, como é que você faz esse livrinho? Eu já vi várias pessoas perguntando, deixa eu ver se eu tenho alguma folha por aqui. Não tenho folha por aqui, senão eu ia explicar para você. Mas você vai pegar a sua folha, a sua impressão, vai dobrá-la ao meio e depois você só cola uma em cima da outra, vai fazendo um bolinho uma em cima da outra. Depois, elas tudo dobradinho ao meio, colado uma em cima da outra, você só vai pegar a capa e colar na primeira e a última página. Então, Bíblia Sagrada, eu vou ter que começar aqui e ainda ao contrário. Deixa eu ver aqui. E ao contrário, hein? Então, a gente vai mostrar para as crianças que a Bíblia, né? Crianças, vocês lembram na primeira aula que a gente teve? Que a Bíblia a gente aprendeu que ela não era... sempre foi esse livro, esse exemplar que nós temos hoje em forma de livro. Não, ela começou ali com papiro, lá, né, no Egito, ele se usa muito o papiro. Depois vai vindo para o pergaminho, que foi usado, lembra na primeira aula? Daí você já vai lembrando, resgatando como eles na primeira aula. Como que era feito o pergaminho? Era em couros de animais, peles de animais. O papiro era uma planta aquática, muito tradicional lá no Egito. E também tem muitas dessas plantas hoje ornamentais que a gente encontra em floricultura, né? Que é muito semelhante ao verdadeiro papiro, né? Então, a Bíblia, antigamente, os primeiros relatos, a palavra de Deus era escrita dessa forma, até que chegou até, né, a nós, assim como ela é atualmente, né? Então aqui você vai estar explicando, atualmente ela está traduzida para o nosso idioma. Pois é, ela foi escrita em que idioma?
Então, impressa em forma de livro. Mas qual foi os primeiros idiomas da palavra de Deus? Será que era português? Não, ela foi escrita em grego, aramaico e hebraico. E agora esse aqui, essas duas primeiras páginas, está falando da primeira aula. Mas agora o que a gente aprendeu na segunda aula? A segunda aula a gente aprendeu que Jesus, ele é o Salvador, que a Bíblia, ela nos ensina que Jesus é o Salvador. E ali você vai estar recapitulando com as suas crianças sobre as aulas. Olha que legal essa ideia. Né? E aqui você, além de você estar recapitulando, você já está ali falando da grandeza de Deus para eles, né? Sobre a segunda aula, nós aprendemos que Jesus é o Salvador. Qual é o propósito do nosso Senhor Jesus? O que Ele fez por amor a nós? Você vai estar indagando a sua criança e isso ela já está aprendendo. A terceira aula, a gente aprendeu que Jesus, ele nos liberta e ali você vai estar relembrando com eles. Eu acho que eu até esqueci aqui a quarta aula. A quinta aula, acho que eu não consigo me lembrar da quarta aula, acho que eu até esqueci. Provavelmente, se eu esqueci aqui, eu também esqueci no Drive, mas eu vou ver lá para arrumar para vocês. O porquê que eu não botei a quarta aula, vamos lá. A terceira aula, Jesus nos libertou. A quarta aula, Jesus nos dá sabedoria. E eu acabei esquecendo mesmo, professores. Mas eu vou tentar arrumar lá no Drive para vocês. Então, a quinta aula a gente aprendeu sobre o amor de Deus. A sexta aula sobre o perdão. E aqui você vai estar relembrando com eles. A sétima aula sobre o louvor. A oitava aula nos aprendemos sobre o céu. Então, tudo olha o que a Bíblia ela tem nos ensinado. A nona aula nós aprendemos sobre a importância da oração. A 10ª aula sobre confiança, confiar em Deus. A 11ª aula sobre a obediência. A 12ª sobre gratidão. Na aula passada, vocês lembram? A gente aprendeu sobre a importância de ofertar. E hoje nós vamos aprender a importância, como é bom o amor da palavra de Deus, nós temos amor. E aqui você já vai estar entrando na questão das armaduras de Deus, que fala, crianças, mas você sabia que o diabo não fica feliz quando amamos e estudamos a palavra de Deus? Ele quer sempre lutar contra nós. Por esse motivo, devemos estar sempre protegidos. E como conseguimos isso? Através da Bíblia. Ela nos diz que devemos usar as armaduras que o Papai do Céu nos dá. Mas que armaduras são essas? Aí agora que vem as armaduras de Deus. E tem um versículo na Bíblia, lá em Efésios capítulo 6, que diz, revesti-vos de toda a armadura de Deus. Mas quais são essas armaduras? Porque um soldado, e ali você pode estar falando para eles, né? Um soldado, quando ele vai para a peleja, ele não pode ir sem uma sua armadura. Ele vai ser um alvo fácil, eles têm que estar revestido. Revestido com o quê? Com os sapatos, que é a preparação do Evangelho da paz, né? Porque a paz, ela vem em conhecer as boas novas de Deus. Quando a gente conhece a Jesus, isso nos traz paz. E a gente conhece o Senhor, a gente quer transmitir, quer compartilhar esse Evangelho com as outras pessoas. Estamos levando esse Evangelho a outras pessoas. Deixa eu ver se eu não colei a mais aqui. Não. E na armadura, o que precisa? O escudo da fé. Precisamos ter fé, acreditar, ter muita fé, acreditar que o Senhor existe, que Ele está conosco, que é a fé, né? Que Ele nos protege, acreditando no Senhor. É como um escudo que Ele nos protege. Vamos lá, tem a espada do Espírito, né? Que é crer em Jesus. Temos o capacete da salvação e aqui você vai estar explicando para a sua criança, né? A couraça da justiça, fala ali da bondade de Deus, o cinto da verdade. E aqui você vai estar explicando e aqui também já é uma forma de você já estar concluindo a sua história. E o que eu fiz aqui também? Eu fiz plaquinhas, que como eu falei para vocês, eu estava na madrugada
e eu acabei não colando uma atrás da outra. Mas você vai estar dizendo ali, ó, que quando nós estamos revestidos também com as armaduras de Deus, muitas atitudes que a gente fazia errado, a gente já não faz mais, porque a gente aprendeu que isso é errado. E na casa do Senhor, a gente tem que ter certos cuidados, certos princípios, e precisamos amar a palavra de Deus. Então, tem várias plaquinhas aqui, professores, ó, que você pode estar botando num palitinho de picolé, palitinho de churrasco. E como tá ali, eu deixei aquela impressão ali da igrejinha, que você pode, eu fiz com uma caixinha de leite, colei a igreja na frente e depois só botei ali os palitinhos, né, dizendo, até você pode estar deixando isso na sua sala, que sempre que a criança tiver uma atitude assim, você vai dizer, olha, a palavra de Deus durante esse trimestre todo, a gente aprendeu que isso não pode fazer. Nós temos que estar revestidos da armadura de Deus, nós temos que vivenciar a palavra de Deus, a gente tem que viver o que a palavra nos ensina. Então, certas atitudes a gente não pode fazer. Então, falar palavras feias na casa de Deus ou em qualquer lugar, não posso, porque a Bíblia me ensinou que eu não devo falar. Então, ó, palavras feias na casa de Deus, eu digo não. Tanto, né, não só na casa de Deus, mas na nossa vida diária, né, várias atitudes não, porque a Bíblia nos ensina, nós aprendemos esse trimestre inteiro que atitudes assim nos afastam da presença de Deus, daí somos como um soldado que ele não está todo equipado, tá faltando ali alguma peça e isso é um alvo fácil para o inimigo. E tem aqui o último, né, o último aqui, com toda a oração e súplica, orando em todo o Espírito. Aqui tem esses círculos aqui, eu achei na internet, achei bem legal, né? Tá ali também quem fez. E tem só eles que essa casa você querer imprimir ou usar só os círculos. Mas é como a gente pode estar dizendo para as crianças que só, mesmo essas armas, devemos orar em todo o tempo, né? Precisamos orar em todo o tempo, porque a oração é a única forma de conversarmos com Deus. E devemos agradecer a Deus por ter nos dado a sua palavra, um livro muito especial. Então, aí aquele momentinho que você vai estar orando com a sua criança, agradecendo pelo ano, agradecendo pela palavra de Deus, quantas coisas a gente aprendeu durante esse ano, agradecendo ao Senhor que Ele é tão bom com a nossa vida. E tem aí o Fixando Aprendizagem, tem bastante lá no Drive também, e também temos lembrancinhas, que é um lápis. Você vai estar recortando, a parte menorzinha você vai estar colando em cima do lápis inteiro. E só vai deixar um bolsinho em cima, ali você pode estar botando um pirulito, vai caber mesmo, é um pirulito, né? Aqueles mais grandinhos que as crianças amam, cabe um pirulitinho ali e é um lápis e dentro dele tem um pirulito e fica muito, muito legal. Fica muito legal essa impressão mesmo. Então, professores, essa foi mais uma aula, já acabou, mas o ano que vem nós estaremos aqui novamente e estaremos aguardando por você. Que Deus os abençoe e até semana que vem.